homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Preletores nacionais e internacional, especializados no Ministério de Ensino. Inscrições pelo site cned.com.br. Informações pelo WhatsApp 21 96452 2990. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Lição 12. Quando Satanás enche o coração do homem. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da revista de jovens deste trimestre, cuja temática central é o perigo das tentações. Neste domingo nós vamos abordar a lição de número 12, cuja temática é Quando Satanás enche o coração do homem. Quero dar as boas-vindas a você, professor e professora, pastor, superintendente de escola dominical, você, professor das outras classes que também se interessou pelo assunto e também você, aluno, que sentiu despertar dentro de você o desejo de colaborar um pouco mais na sala de aula com o seu professor e também com a sua turma. O texto bíblico da lição deste domingo se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versos 1 a 11. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade que reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste teu desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E houve um grande temor sobre todos os que tinham visto isso. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. A lição deste domingo vai tratar sobre um caso muito interessante que nos é narrado por Lucas no livro de Atos, em que nós estamos enxergando ali os primeiros períodos da igreja em Jerusalém. Vamos nos lembrar que no livro de Atos, Jesus é assunto aos céus, vem o Espírito Santo, enche as pessoas que estavam no cenáculo reunidas na oração e Pedro faz um discurso, muitas conversões acontecem, então as pessoas começam a se reunir como igreja, eles estão sendo observados, Jesus está operando, fazendo milagres. E o que acontece? Havia necessidades entre os crentes em Jerusalém, ou seja, talvez aí devido a uma escassez de alimentos, escassez de trabalhos e outras situações, houve a necessidade de o povo ali em Jerusalém ser socorrido. E um homem no capítulo 4 chamado Barnabé, também chamado filho da consolação, diz a Bíblia, no final do capítulo 4, que ele tinha uma herança, ele era um levita, ele era alguém da família dos levitas, dessa herança, e ele recebeu ali aquele material, e o que ele fez? Ele vendeu e trouxe o valor da venda aos pés dos apóstolos para que aquele valor pudesse ser repartido entre as pessoas que tinham necessidade. Assim termina o capítulo 4. Mas quando começa o capítulo 5, nós vemos que o exemplo de Barnabé, ele é imitado, mas não de uma forma correta, não de uma forma que viesse agradar a Deus ou uma forma que viesse honrar a Deus pela sua sinceridade.
Se em Atos 4 nós temos Barnabé trazendo uma oferta, nós também vemos no capítulo 5 um casal trazendo o fruto da venda de um terreno para a igreja, para dar como oferta. Existe algum problema em as pessoas ofertarem na igreja? Não, a igreja não recebe subvenções públicas, não recebe recursos públicos e ela conta com a generosidade e a fé dos que estão frequentando a igreja, estão congregando, dos que são batizados. É a forma como nós costumamos dizer, não é? Nós vamos ofertar, vamos dizimar, enfim, nós vamos colaborar para que o santuário ele receba a sua devida manutenção e que também outras necessidades advindas de outras situações também venham a ser supridas. Os crentes em Jerusalém, havia crentes em Jerusalém, passando necessidades e Deus usou ali Barnabé para trazer aquela oferta. E o exemplo de Barnabé chamou tanta atenção que Ananias e Safira, eles decidiram fazer a mesma coisa com uma situação. Eles retiveram parte do que eles venderam e mentiram para o apóstolo Pedro como se o valor total daquela venda estivesse sendo realmente trazido aos pés dos apóstolos. Era algo desnecessário, algo que não tinha necessidade, afinal de contas, o próprio apóstolo Pedro, revelado pela pessoa do Espírito Santo, ele vai perguntar, você vendeu por quanto? Ah, foi por esse valor. Tinha necessidade disso? O dinheiro era seu, você podia dar quanto você quisesse. Não havia estipulado uma obrigação para que as pessoas dessem tudo que eles tinham vendido, dessem tudo que eles tinham. Então, ali, por força justamente desse tipo de situação, Ananias ele vai perder a sua vida porque ele tenta enganar os apóstolos, mas quando ele tenta enganar os apóstolos, ele tenta também mentir para o Espírito Santo de Deus. É por isso que Pedro diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, quando nós estamos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor, nós não estamos depositando esses recursos diante dos homens, nós estamos trazendo para Deus, pois foi isso que estava acontecendo ali em Atos, quando Ananias traz a sua oferta, ele em tese estava trazendo para os homens, mas ele descobriu que ele estava mentindo para Deus. Qual foi o grande X da questão? Ele poderia, se ele quisesse, vender a sua propriedade pelo preço que ele achasse conveniente, de acordo com o valor de mercado, mas ele poderia chegar e dizer, olha, eu trouxe uma parte aqui da oferta de uma venda, eu precisei guardar uma parte para mim, mas eu estou trazendo o restante aqui para ajudar os nossos irmãos. Só que Ananias ele quis ficar bem, como dizemos, né? Ficar bem na fita. Ele quis parecer ser um homem piedoso, um homem fiel, um homem cuja generosidade não poderia ser questionada, quando na verdade o seu coração estava sendo contaminado por Satanás. E ele foi julgado por força desse tipo de situação. E olha, vamos observar uma coisa, tudo isso aconteceu num ambiente em que Deus estava movendo a sua mão para operar milagres, para salvar, para curar. Ainda assim, no ambiente de milagres, pode haver pessoas que estão sendo contaminadas por Satanás. É o que a Bíblia nos dá a entender, até mesmo para interpretar. Então, nós devemos ter muita cautela quando nesses momentos de contribuição, que parece que não é um assunto espiritual, mas que nós não percamos a nossa espiritualidade, a nossa fé, nem que venhamos a mentir para a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque isso traz grandes e negativas repercussões. Então, ali Ananias foi julgado pelo Espírito Santo de Deus e perdeu a sua vida por tentar mentir para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Só que Ananias era casado. Ele tinha uma esposa e nos diz aqui o livro de Atos que Ananias e Safira, sua esposa, eles venderam uma propriedade, retiveram parte do preço e soube a sua mulher também. Ou seja, a sua mulher, Safira, ela foi cúmplice daquela ação que Ananias, seu marido, estava trazendo. Se ela tivesse um pouco mais de sabedoria, talvez ela dissesse ao seu marido que não era bom brincar com as coisas de Deus, que eles poderiam sim guardar uma parte sem tentar mentir sobre o valor total. Deus é que sabia de tudo, os apóstolos não sabiam de nada, mas Deus revelou ali ao apóstolo Pedro o que estava acontecendo e naturalmente tudo aquilo foi descortinado e houve
todo esse problema sem necessidade. Quando a mulher de Ananias vai lá, Safira, ela acha estranho a demora do marido, e quando ela chega e o apóstolo Pedro se dirige a ela e pergunta: por quanto vocês venderam aquele terreno? E a mulher confirma a mentira do próprio marido. E ali o apóstolo Pedro deixa claro: olha, como sepultaram seu marido, levaram o corpo dele, o teu vão levar também, porque o casal, ele decidiu fazer um conluio para tentar enganar os apóstolos, mas eles não estavam percebendo que estavam enganando ou tentando enganar a Deus. Por isso, eles pagaram um alto preço, não apenas pela sua falsa generosidade, mas acima de tudo por tentar passar por pessoas que na verdade eles não eram. Então, eis aí uma outra questão que nós devemos levar em consideração. Algumas pessoas, talvez interpretando de forma equivocada as Escrituras, imaginam que Deus é um Deus de amor somente, que Deus não é um juiz, que Ele não julga os pecados das pessoas que estão no seu povo, Deus não adverte o seu povo. Então, parece que a imagem de Deus, a pessoa de Deus é vendida como uma pessoa, como um grande Papai Noel, que não se preocupa muito com as ações dos seus filhos, que Ele é um grande Deus de amor, um Deus que não julga os erros do seu próprio povo, quando na verdade a própria Bíblia deixa claro que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, ou seja, Deus começa limpando a sua própria casa. Por isso é necessário que nós venhamos a andar de acordo com a vontade de Deus, a andar da forma como Deus deseja que nós andemos e, acima de tudo, que venhamos a evitar o pecado para que Satanás não encha o nosso coração, como aconteceu com Ananias e Safira. Se Deus não julga, se Deus não exerce o seu juízo no Novo Testamento, então, como diz certo pregador, Ananias e Safira foram enganados. Afinal de contas, se Deus não julga o seu próprio povo, se Deus deixou de ser um juiz, alguém tem que voltar lá na história e contar isso para Ananias e Safira. Afinal de contas, eles foram julgados e punidos pela sua mentira dentro do santuário, dentro do ambiente onde Deus estava. Então nós devemos tomar muita cautela com certos discursos que às vezes algumas pessoas tentam dizer, dizendo que Deus é somente amor, Deus é rico em misericórdia, mas Deus não é rico em julgar, e tantas outras partes de textos das Sagradas Escrituras que muitas vezes são interpretados de forma errada e induzem também outras pessoas de forma errada. É algo com a qual nós devemos ter muita cautela. Não estamos dizendo com isso que Deus é somente um juiz, Deus ele é um Deus amoroso, mas ao mesmo tempo como um pai, Ele nos adverte, nos ensina para que nós não venhamos a errar. E se por outro lado nós continuarmos errando, nós vamos ser considerados o quê? Filhos bastardos, filhos indignos de permanecerem na família, no ambiente onde Deus está. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com essa situação. É possível que Satanás esteja iludindo o coração de algumas pessoas na igreja, quando, por exemplo, elas pecam e acham que nada vai acontecer, quando elas deixam de agradar a Deus e imaginam que não vai haver consequência alguma das suas ações. Pelo contrário, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que Deus é um Deus zeloso e Ele espera que nós busquemos em todas as nossas relações a santidade. Às vezes nós pensamos que tentação é somente na esfera sexual, na esfera do poder, na esfera do dinheiro, mas Atos aqui nos mostra que nós percebemos que no momento de contribuição é possível tentar contar uma mentira. É possível no momento em que nós, em tese, estamos abrindo mão de uma parte dos nossos bens para doar, é possível que nesse momento, que é um momento sagrado, venhamos a pecar contra Deus, como Ananias e Safira o fizeram. Então, temos que ter cuidado. Isso não significa que nós não podemos trazer as nossas contribuições ou ser regulares nas nossas ofertas e dízimos. Pelo contrário, a nossa fidelidade a Deus também é provada no momento em que nós nos posicionamos diante de Deus para contribuir com a sua obra. Mas se formos fazer isso, que venhamos a fazer com confiança, com graça, como manda a Bíblia Sagrada, com alegria, não por uma questão de imposição, mas por fé, lembrando que talvez aquilo que nós estamos fazendo está sendo sim observado por Deus, de tal maneira que nós não venhamos a estar sendo vistos por Ele como quem está pecando. Que Deus nos guarde de ser pessoas que estão tentando enganar a Deus em coisas pequenas, porque afinal de contas,
quando nós tentamos enganar Deus nas coisas pequenas, com certeza vamos tentar enganar outras pessoas nas coisas grandes e isso só vai aumentando. Que Deus nos guarde de ser pessoas cujo coração está cheio de Satanás. A mentira que Ananias e Safira contaram para Pedro foi desmascarada e eles pagaram muito caro por terem dado ouvidos a Satanás. Que nós venhamos a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a ser pessoas íntegras, inteiras e que o Espírito de Deus possa nos advertir e falar e que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Que Deus abençoe grandemente a sua aula, o seu domingo, os seus alunos e o seu ministério.